Lena havia começado há pouco a morar com seu namorado, Artyom. Ela estava apaixonada. Artyom era bonito e atencioso. Impossível não se encantar por ele. Tudo aconteceu muito rápido. Embora sua mãe, Anna Vladimirovna, tivesse pedido que esperasse um pouco antes de viver com ele, Lena seguiu seu coração. Em apenas 3 meses de namoro, Artyom já estava morando com ela em seu apartamento, herdado do avô. Parecia um conto de fadas. Artyom literalmente a carregava nos braços, preparava café da manhã, trazia flores sem motivo algum. Lena percebia os olhares invejosos das colegas quando ele vinha buscá-la no trabalho e pensava: é isso, a verdadeira felicidade. Mas apenas algumas semanas depois de começarem a morar juntos, algo mudou. Artyom começou a chegar mais tarde em casa, sempre dizendo que estava atolado de trabalho, embora nunca explicasse exatamente o que fazia. Aos poucos, as coisas dele tomaram conta de metade do apartamento. Lena tentava não se incomodar. Achava que o amor exigia paciência. Quando a mãe vinha visitá-la, costumava comentar com desaprovação: Lenoshka, você tem certeza de que tudo está como deveria? Você mal o conhece. Ah, mãe, para com isso, Lena respondia, rindo. Nós nos amamos e isso basta. Eu entendo, meu amor. O amor é lindo, os sentimentos são importantes, mas não se deve perder a cabeça. Ele é um homem, não um ser divino. Todos temos defeitos. Se você quer construir uma família feliz, precisa conhecê-lo de verdade antes. Não mergulhe de cabeça sem olhar para onde está indo, está bem? Lena apenas assentia, sonhando com o amor perfeito e o príncipe encantado. Mas toda felicidade, cedo ou tarde, chega ao fim. Certa noite, Artyom voltou para casa acompanhado de sua mãe, Olga Dmitrievna. A mulher entrou como se fosse dona do lugar. Tirou os sapatos, pendurou o casaco e começou a andar pela casa com um ar avaliador. Observou tudo com atenção, deu um suspiro e disse a Lena que a via pela primeira vez. Então, você não gosta muito de manter a casa em ordem, não é? Lena ficou paralisada. Aquilo não era nada do que ela havia imaginado para o primeiro encontro com sua futura sogra. Sim, sogra, porque em seus sonhos já se via casada com Artyom. Enquanto isso, Olga Dmitrievna continuava sua inspeção. Foi até a cozinha, torceu o nariz ao ver a pia cheia de louça e disparou. Agora entendo por que meu filho reclama. Ele vive dizendo que tem que morar nesse caos. Lena sentiu o rosto queimar. Queria responder, mas Artyom ficou calado, sem sequer tentar defendê-la. Está tudo de cabeça para baixo aqui, continuou Olga, abrindo portas e olhando cada canto. A cama desarrumada, as roupas jogadas, a cozinha uma bagunça. Como você pretende construir uma família se nem consegue manter sua própria casa em ordem? Lena piscava em choque, mas permaneceu em silêncio. É, Lena, você precisa ser mais ágil se quiser ser esposa de alguém, acrescentou Artyom. Ela mal acreditava no que ouvia. Justo ele, o mesmo homem que deixava a casa bagunçada todas as manhãs, nunca lavava a louça, nem ajudava com a limpeza nos fins de semana. Dizia que fim de semana é para descansar, não para trabalhar em casa. Trabalho é trabalho, mas o lar é sagrado, cortou Olga Dmitrievna firme. Uma mulher deve manter a casa em ordem. Lena pensou consigo mesma. Eu nunca imaginei que teria que prestar contas sobre a organização da minha própria casa. Tem sim, a minha filha. Tem que prestar, retrucou Olga, como se adivinhasse seus pensamentos. Eu quero o melhor para meu filho. E se agora você está com ele, precisa mostrar suas melhores qualidades. Lena ficou boquiaberta. Ninguém jamais havia falado com ela daquele jeito. Em sua casa, os pais sempre resolveram tudo com calma, sem gritos, sem humilhações. E aquela ousadia, aquela falta de respeito, eram algo totalmente novo para ela. Pelo visto, você não está entendendo direito, disse Olga. Vamos fazer assim. Daqui a uma semana eu volto. Se até lá eu ouvir qualquer reclamação de Artyom, vai ser pior para você. E saiu tão rápido quanto havia entrado. Artyom fechou a porta e se virou para Lena, que o encarava, incrédula. O que foi isso agora? Perguntou ela, sem saber se chorava ou gritava.
É a minha mãe, disse ele, dando de ombros. Cansei dessa bagunça sem fim. Agora ela vai ficar de olho em você, para garantir que não relaxe. Escuta aqui, respondeu Lena, com voz trêmula. Primeiro você quer que eu te prepare pratos de restaurante em casa e agora vai me fiscalizar enquanto limpo? Talvez eu devesse largar o trabalho e virar dona de casa em tempo integral. Você me sustenta e, em troca, terá o serviço perfeito. Que tal? Pensa antes de falar, retrucou Artyom, frio. Eu não sou seu marido para te sustentar. E, para falar a verdade, você ainda tem que se esforçar muito para manter um homem como eu. Acha que não tem quem queira estar no seu lugar? As palavras dele a atingiram como um soco. Lena ficou imóvel, sem conseguir reagir. Em silêncio, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ela correu até o banheiro, trancou-se e sentou-se na beira da banheira, cobrindo o rosto com as mãos. O mundo, que até pouco tempo atrás parecia um conto de fadas, começava a desmoronar diante de seus olhos. Mas com quem ela poderia desabafar? Com a mãe? Com uma amiga? Como contar algo assim em voz alta? Que vergonha! Parecia que a culpa era dela por ter permitido que um homem saudável e preguiçoso se instalasse em sua vida. Então Lena calou-se, guardou a mágoa dentro do peito e passou a carregá-la em silêncio. Passou-se uma semana. Durante esse tempo, Lena andava como uma sombra. As colegas de trabalho perceberam sua mudança antes mesmo de Artyom. O riso leve que costumava encher o escritório desapareceu e o brilho nos olhos se apagou. No trabalho, ela se tornara distraída, ausente. Às vezes apenas fitava a janela, imóvel, perdida em pensamentos. Em casa, no entanto, preparava-se com zelo quase doentio para a próxima visita de Olga Dmitrievna. Lustrava o chão até brilhar, tirava o pó de cada canto, lavava e passava todas as roupas, deixava tudo impecável. Saiu do trabalho 1 hora mais cedo para conferir se nada escapara. Na mesa, arrumou uma bandeja de doces comprados com cuidado, esperando causar boa impressão. Mas, claro, nada foi suficiente. Assim que Olga Dmitrievna cruzou a porta, já encontrou algo de que reclamar. Está um pouquinho melhor, disse ela, olhando em volta. Vejo que se esforçou, mas ainda dá para perceber que suas mãos não nasceram para isso. Essas cortinas, por exemplo, faz tempo que você lavou? Não sinto cheiro de frescor. Ou será esse seu perfume forte que toma conta da casa toda? Melhor jogar fora. Lena sentiu o corpo gelar. Forçou um sorriso e apenas assentiu, enquanto Artyom, em silêncio, concordava com tudo o que a mãe dizia. Bom, se já terminaram as críticas, que tal tomarmos um chá com os doces? Sugeriu Lena, tentando ser cordial. Comprados? Torceu o nariz Olga Dmitrievna. Ai, Lena, dona de casa de verdade faz tudo com as próprias mãos e guarda o dinheiro, em vez de gastá-lo com bobagens. Logo depois, a mulher se levantou e foi direto para o corredor. Vai embora já? Perguntou Lena, surpresa. Mas Olga já calçava os sapatos. Artyom ajudava a mãe a vestir o casaco e, com a maior naturalidade, soltou. Se você não quiser limpar o apartamento direito, minha mãe e eu vamos contratar uma faxineira. Do seu bolso, é claro. Lena desabou no banco do corredor, sem conseguir entender se aquilo era mesmo real. Parecia que o chão havia sumido sob seus pés. Só um pensamento ecoava em sua mente. É isso. É essa a minha vida agora? É assim que o amor de verdade se parece? Artyom saiu para acompanhar a mãe até o táxi. Lena ficou ali, imóvel por alguns minutos. De repente, levantou-se bruscamente, como se tivesse lembrado de algo importante. Correu até a porta e girou a chave por dentro, trancando-a para que Artyom não conseguisse entrar com a própria. As lágrimas que tentara conter por tanto tempo finalmente transbordaram, mas suas mãos se moviam rápidas, firmes, decididas. A partir daí, tudo aconteceu como num transe febril. Abriu os armários e gavetas, arrancou de lá as camisas caras, os suéteres e calças de Artyom. Com os olhos marejados, enfiava tudo em grandes sacolas. Não dobrava, amassava e jogava dentro. Por cima, atirou os perfumes dele e o kit de barbear. Foi até o banheiro, pegou as toalhas, o gel de banho e a escova elétrica. Depois, reuniu o notebook, os fones e os papéis espalhados pela sala.
tudo no mesmo monte. Seguiram-se 2 sacolas enormes com tênis, sapatos e outras quinquilharias. 10 minutos depois, a maçaneta da porta começou a se mover. Ouviu-se o som de uma chave entrando na fechadura, mas o trinco não cedeu. Do lado de fora fez-se silêncio, e logo depois veio um forte golpe na porta. "Lena, abre essa porta agora! Que palhaçada é essa?" gritava Artyom, furioso. Atrás da porta, ele continuava a berrar, enquanto Lena, com o coração acelerado, terminava de jogar as roupas dele dentro dos sacos, ou melhor, de amontoá-las às pressas. Ela estava 100% decidida. Artyom ainda tentava gritar algo, exigindo que abrisse a porta, mas Lena ignorava. Enquanto ele esbravejava, ela pegou as sacolas e as jogou pela janela do 2º andar. Logo o telefone começou a tocar. Era ele. Tentava mais uma vez controlar a situação. Lena atendeu, e do outro lado, Artyom começou a gritar. Mas ela não ouviu uma palavra. Esperou em silêncio o momento em que ele parasse para respirar e então disse friamente: "Suas coisas estão debaixo da janela. Melhor se apressar antes que algum morador de rua leve seus tênis caríssimos." Ela desligou e, em seguida, bloqueou o número do ex. Aquelas atitudes não pareciam vir dela, mas a sensação de libertação lhe dava uma força que nunca havia sentido antes. Depois, fechou a porta da varanda para não ver nem ouvir Artyom esperneando lá fora. Não sentia raiva, sentia repulsa por toda aquela história. Era absurdo pensar que uma mulher estranha tentara decidir como ela deveria viver na própria casa. Uma semana depois, com as emoções já mais calmas, Lena contou tudo à mãe. Anna Vladimirovna a ouviu em silêncio, depois balançou a cabeça e disse: "Eu sabia. Sabia que esse Artyom era uma peça rara. E você ainda tentando agradar a mãe dele. Ficou louca? Devia ter posto os 2 para fora no mesmo dia." "Eu fiquei perdida e tive vergonha de te contar." "Vergonha de quê, minha filha?" respondeu a mãe, firme, mas com carinho. "Você ainda vai conhecer um monte de homens que vão tentar mandar em você. E sabe o que vai fazer? Nada disso. Que provem primeiro que valem a pena antes de querer ditar regras na sua casa. E da próxima vez me conta tudo, tá? Já tem trapaceiro demais nesse mundo." Lena sorriu. Naquele instante, percebeu que tinha se preocupado à toa. Deveria ter procurado a mãe desde o começo. Passaram-se quase 2 anos desde o dia em que ela pôs Artyom e suas ambições para fora da vida dela. Esses anos não foram em vão. Foram um tempo de cura, autoconhecimento e amadurecimento. Lena reaprendeu a ouvir os próprios desejos e, o mais importante, a respeitar os próprios limites. Foi então que conheceu Sergei, num curso de especialização. Ele era mais velho, tranquilo e via o mundo sem ilusões, mas com uma leve ironia que a fazia sorrir. Não a enchia de flores nem promessas grandiosas. Em vez disso, ouvia, com atenção, sem interromper, com verdadeiro interesse no olhar. O relacionamento dos dois cresceu devagar, o que no início até a deixava inquieta. Mas Lena observava. Sergei nunca a apressava. Mesmo tendo um apartamento espaçoso, não a pressionava a se mudar. E quando finalmente lhe pediu em casamento, ela não hesitou nem por um segundo. Tinha certeza absoluta. A mudança para o apartamento dele não foi uma fuga para um sonho romântico, mas um passo consciente de 2 adultos que sabiam o que queriam. Tudo era o oposto do que vivera com Artyom. Sergei, como Lena descobriu, mantinha uma distância saudável da própria família, que vivia em outra cidade. Valorizava o espaço pessoal, o dele e o dela. Já me bastou uma Olga Dmitrievna obcecada por limpeza, pensava Lena, sorrindo, enquanto saboreava o café numa manhã de sábado. Se ainda estivesse com Artyom, ele já teria mandado ela esfregar o chão. Mas Sergei era diferente. Não exigia nada. Pelo contrário, dizia sempre: "Len, hoje não precisa cozinhar. Vamos naquele restaurante italiano que você gosta. Ou melhor, você teve uma semana puxada. Chamei uma equipe de limpeza para sábado. Assim você pode descansar." E era nesse tipo de gesto simples, atencioso e respeitoso que Lena finalmente reconheceu o que antes confundira com amor: a verdadeira paz. Para Lena, aquilo era uma forma de cuidado que ela jamais havia imaginado.
Serguei não jogava sobre ela o peso das tarefas domésticas. Ele as dividia e muitas vezes tomava a iniciativa de fazê-las sozinho, só para que tivessem mais tempo juntos. Certa noite, sentados na cozinha, tomando chá, Lena contou a ele toda a história com Artyom e a mãe dele. Falava com calma, sem raiva, sem dor, como quem relembra um mau sonho já esquecido. Serguei ouviu tudo em silêncio, segurando a mão dela com ternura. Quando ela terminou, ele balançou a cabeça e disse: "Sabe, eu te invejo um pouco." Lena o olhou, surpresa. Ele sorriu e continuou: "Você percebeu a tempo que aquilo não era normal. Saiu do jogo antes de perder anos da sua vida." Depois olhou em volta. A cozinha simples, levemente bagunçada, com livros empilhados e lembranças espalhadas pelos cantos, e completou: "O único tipo de ordem que importa é aqui dentro", disse tocando de leve o próprio peito. "E entre nós, a poeira nas prateleiras pode esperar." Lena sorriu de volta. Naquele instante, ela finalmente compreendeu o que significava o amor verdadeiro. Não era uma luta, nem uma prova, nem uma servidão silenciosa. Era uma calma doce, uma pequena e firme enseada onde sempre se pode voltar. Onde alguém te valoriza não pelas roupas lavadas ou o chão limpo, mas simplesmente por quem você é. E naquela enseada, pela primeira vez em muito tempo, Lena se sentia realmente em paz.